Tudo bom? Esse é o segundo vídeo da playlist de criatividade e hoje a gente vai se ancorar essencialmente no trabalho da Faiga Ostrowler, do livro dela que se chama Criatividade e Processos de Criação. Bom, além dela, nessa aula, né, nessa pseudo-aula, nessa conversa aqui, a gente também vai falar um pouquinho do livro de Krishnamurti, Cartas a uma Jovem Amiga. Na realidade, eu vou ler um trecho aqui. E eu tenho um terceiro que, infelizmente, não está aqui comigo, que é do Rudolf Steiner, que se chama A Filosofia da Liberdade. Super recomendo, muito legal. Então, estão aí as dicas do que a gente vai fazer hoje, do que a gente vai falar hoje. As ideias, aqui eu vou dar começar pelo livro da Faiga, que eu acho que as ideias dela são fantásticas e a gente não pode passar batido, porque, gente, é incrível. Comprem o livro, por favor, leiam, se vocês se interessarem pelo assunto. Vocês não vão se arrepender. Ele é um livro, não é um livro grande, tá? Ele tem, deixa eu ver, 170. Por mais que ele... Aquelas que eu contar as páginas do livro, mas é sério. Porque, ó, não sei se vocês já fizeram isso, mas, por exemplo, tem 186 páginas, né? Todavia, contudo, ele tem aqui o índice remissivo, né? Então ele não é tão grande assim, vai. Ele tem 166 páginas. Ele é incrível. Eu acho que quando a gente vê alguma coisa boa, a gente tem que repartir. Porque, assim, se vocês leem essa coisa que é legal, esse livro que é legal, esse material, isso vai fazer com que vocês comecem a pensar a partir daquele novo paradigma. E aí a gente começa a espalhar para as pessoas. E eu lendo aqui, o que eu penso, eu vou estar dando a minha contribuição para melhor ou para pior, né? Porque é a minha opinião, é o meu resumo, né? Eu coloquei as frases que eu acho que interessa muito. Aliás, não foram frases não, mas foram pontos para serem comentados. E eu vou colocar minha vivência e meu entendimento em cima disso. E eu acredito que está muito bom. Mas isso sou eu analisando. Pode ser que vocês leiam e vocês vão achar coisas incríveis também e vão comentar aqui embaixo. Comenta aqui embaixo e fala, olha, Carla, tá faltando isso, tá faltando aquilo, né? Eu acho que ficaria muito rico se a gente pensar nesse caminho, ou tem um outro autor, tem outras ideias, ideias minhas até, que eu vivenciei. Então isso que enriquece, né? Esse diálogo aqui, que é super importante. Mas vamos lá, então. Então ela começa falando o seguinte, ó. A criatividade, ela é um potencial inerente a todo ser humano, né? Então é o potencial do ser humano, não é que um tem e o outro não tem. Vocês lembram do primeiro vídeo? Que a gente estava falando do senso comum do dicionário? Que o dicionário está falando assim, ó, é uma qualidade de alguns, né? Um atributo de alguns, não é uma coisa que todo mundo tem, é um talento, né? Tem pessoas, é uma qualidade de pessoas criativas. Gente, então isso aí a gente estava comentando da falácia, né? Do erro, do equívoco. Será que isso é proposital ver assim? Ou é uma coisa que todo mundo pensa? Porque a gente se amesquinha nas nossas possibilidades. Ou a gente supervaloriza aquilo que a gente não desenvolveu ainda, ou se amesquinha naquilo que a gente pode fazer. Na realidade, a gente tem que entender que a gente tem um potencial incrível para muitas coisas, mas que a gente tem que andar passo por passo para ir desenvolvendo esse potencial. E isso é legal, isso é bacana, quer dizer que depende de nós. Né? Aonde a gente está, a gente vai descobrindo. Não precisa ter essa competitividade, achar que eu estou melhor, eu estou pior que o outro. A gente sempre compara, né? Nosso cérebro, aquela parte nossa do cérebro que compara, o hemisfério esquerdo que fica o tempo todo, que ele é analítico, que ele compara, que ele julga, que ele faz um inferno da vida da gente. Então é por isso que a gente tem que ser inteiro em tudo que faz. Por isso que a gente tem que usar as duas partes, os dois lados, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, coração naquilo que faz, criativo no que realiza. As palavras são minhas. Mas é sério, galera, é sério. E vamos lá, vamos continuar então. Vamos pensar, eu tô dando uma chamada aqui em vocês para dizer, olha só que legal, não fiquem tristes. Vocês, eu, todos nós somos em potencial, pelo menos criativo. E aí, vocês vão perceber também que vocês exercem a criatividade de vocês o tempo todo, em menor ou maior grau. Por quê? Porque quando a gente conversa, a gente tem que escolher as palavras para passar as ideias que nós temos, né? Então eu estou pensando em me comunicar com vocês. Eu não tenho ninguém à minha frente agora, pelo menos não fisicamente, mas tenho certeza que quem está assistindo isso vai se sentir como se estivesse na minha frente, né? Como se estivesse aqui meu amigo, aqui na minha mesa. Essa é uma mesa de vidro, onde a gente está com... Nossa, houve até um barulho aqui. Eu acho que tem outras pessoas aqui, talvez não fisicamente, isso. Mas vamos lá.
Então, o que eu estava dizendo é que a gente tem um potencial para desenvolver. E isso é incrível. Esse potencial de criatividade, por que ele é tão importante assim? Muita gente hoje fala, e até parece currículo de quem está buscando emprego, não parece? Fala assim, você tem que ser criativo, coloca alguma coisa que você demonstra, é o que as pessoas querem que você seja. Então, ela diz até no livro dela, ela fala assim, cobra-se muito a criatividade dos jovens, mas a criatividade é um processo, que em realidade é um processo que você ganha na medida que você utiliza. Então, quanto mais criativo você é, mais você renova o potencial de criatividade e você se torna uma pessoa melhor, dá um contributo para o mundo e se torna mais criativo, porque você renova aquela energia de criação. Olha que lindo isso, né? Fantástico, não é? Calma, senta que lá vem história, porque tem mais coisa muito interessante que ela diz. Então, assim, por quê? O que é criatividade que a gente precisa entender para entender por que é um potencial inerente a todo ser humano? Porque a criatividade, a gente entende, ela põe isso, né? Eu não tô na ordem que ela fala, não, tá? Mas eu acho muito mais legal para trazer a ideia dela. Ela fala assim, ó, a criatividade, existe uma ideia, um senso comum, de que ela tem uma medida muito maior na imaginação das pessoas do que em realidade ela existe, né? Em atividades assim consideradas. Então, por exemplo, você vai escrever, você vai fazer um quadro, enfim, todas essas atividades que realmente dependem da criatividade, né? Elas têm que ter, isso é verdade, mas não é uma super criatividade que você esqueça dos limites que são necessários para que a criatividade aconteça. E, por outro lado, o trabalho deveria ser um processo criativo, tal qual todas as formas de arte dependem dessa conotação de trabalho e de processo criativo. Então, mas o que acontece é que a criatividade, então, ela está presente em todos, ela deveria estar presente em qualquer trabalho que nós estivéssemos desenvolvendo, né? Então, aí você fala assim, mas por quê? O senso comum entende que o trabalho não precisa ser criativo, não é um local de criatividade, esvazia-se a potencialidade do ser humano, né? E por outro lado, tem-se a ideia de que nas artes tem uma criatividade além do que deveria. Por que além do que deveria? Bom, tá bom, são atividades essencialmente criativas, beleza, maravilha. Aí ela diz assim, mas acontece que você tem que dar limites no processo. E quais são esses limites? Os limites necessários é que se você tem que escolher um material para você trabalhar. Eu vou fazer arte. Hoje em dia, você fala assim, não, a arte conceitual, por exemplo, que ela ficou muito forte, ela faz essa crítica e eu acho bárbara, porque eu sempre tive uma antipatia muito grande, eu já entendo por quê, e encontro pessoas que também se antipatizam com isso, e entendo que a razão é a mesma. E até explicaram muito melhor a razão dessa antipatia, né? Mas vamos lá. Aí você fala assim, é ruim? Não, você pode gostar, o outro pode gostar, mas vamos entender o porquê da antipatia dela e o porquê da minha antipatia. Quando a Feiga fala assim, ó, a arte conceitual, ela tira a materialidade do processo de criação. Ela diz assim, você não precisa fazer nada artisticamente. Mas não é só isso. A arte conceitual diz, você não precisa fazer nada, mas você cria artisticamente, mas você também não precisa fazer nada como ser humano. Você escolhe porque as coisas estão aí, estão prontas. Você simplesmente coloca à vista alguma coisa que já existe, né? E você dá um significado. Bom, mas aí você alijou a arte do processo criativo. Você simplesmente alijou o ser humano da capacidade de fazer, de transmutar. Você está criando pessoas robôs, você está criando pessoas que só lidam com a razão, com um dos hemisférios do cérebro. Aí ela não fala a questão do hemisfério do cérebro, mas ela diz de todas as qualidades que estão no hemisfério esquerdo do cérebro, né? E eles falam assim, bom, mas quais são essas qualidades? En passant, tá bem rápido. Vamos imaginar que no hemisfério esquerdo do cérebro, eu falei, vamos imaginar porque é o que a gente pensa em maior número. Para muitos autores, depois eu posso trazer outros autores, que falam de forma diferente, mas dizem a mesma coisa, que é muito batido. Jung falava isso, o Trigueirinho, tá bom que Trigueirinho pode ser polêmico, mas eu adoro, o espiritualista. Todo mundo fala isso de uma forma ou de outra, que nós temos duas formas de pensar e enxergar o mundo, temos duas formas de trabalhar internamente, pelo menos, quando a gente pensa na nossa mente.
Então, e aí eu estou trazendo, quando eu estou falando em hemisfério esquerdo ou direito, são pesquisas de cientistas sobre o cérebro, né? A neurociência é uma ciência muito recente na nossa história, mas eu estou pensando agora no livro da Beth Edwards, que ela fala de trabalhando com os dois hemisférios, desenhando com o lado direito do cérebro, que é o hemisfério direito. Então, por isso que eu estou dizendo, segundo a ciência, no que se chegou a essa conclusão, tem até estudos que são contrários, mas eu acredito muito porque se encontra com filosofia, se encontra com muitos pensadores, então vamos por esse raciocínio. Que o hemisfério esquerdo, ele é analítico, então uma das formas da mente trabalhar é passo por passo, de forma razão lógica, tempo linear, uma análise para chegar em um resultado, para chegar numa conclusão de alguma coisa. Então eu dou vários passos e aí depois eu acabei chegando porque eu fui por um processo, por um caminho. O hemisfério direito, ele já funcionaria diferente. Ele tem uma noção espacial que o hemisfério esquerdo não tem. Então é muito louco isso, né? A noção espacial, essa coisa que às vezes pra gente mulher falta. Eu tenho sorte, acho que talvez por ter desenvolvido o desenho quando eu era criança, ainda eu não parei, então eu consegui desenvolver legal essa noção espacial por usar bastante o hemisfério direito, porque diz que quem desenha é o hemisfério direito. E eu sou canhota, então eu acho que isso também influencia, porque a gente usa de forma oposta, né? Você fala assim, o hemisfério direito, ele manda no lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo do cérebro manda no lado direito. Tanto é que quando a pessoa tem um AVC, alguma coisa, dependendo do lado, é do outro lado que você vai ter problema, paralisia, né? De repente parcial da boca, facial, enfim, todos os problemas que pode vir de algum acidente vascular, né? Então a importância, galera, da gente ser inteiro, né? Em cada coisa que a gente faz, é utilizar os dois hemisférios. A gente não pode negar nenhum nem o outro. O hemisfério direito, então o esquerdo a gente já viu que ele é racional, analítico, né? E o direito a gente viu que ele não tem ele é espacial, ele tem noção espacial. Então quando você tem essa noção espacial, vem dele. Que a gente tem outra coisa, perde a capacidade, olha que louco, de contar o tempo. Ele não é linear e ele não conta o tempo. Olha que coisa louca. Todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É como se ele não tivesse esse senso, ou então ele tivesse tão integrado no mundo mais além, que ele capta coisas fora de tempo e espaço. Quer dizer, ele capta o espaço, mas não o tempo. Aí você fala assim, como assim o tempo? Porque imagina uma atividade que você esteja desenvolvendo, que ela é tão prazerosa, que você está inteiro naquela atividade, que você esquece de contar o tempo. E quando você percebe, você acha que você ficou, sei lá, você nem tem ideia. Ficou 10, 15 minutos, você ficou 2 horas debruçado naquilo. Você pode ficar o dia inteiro. Se você estiver efetivamente realizando alguma coisa com o teu coração, com os dois lados, né, ali, com a prevalência dele, sem deixar isso de lado, mas integrado nessa atividade, então você perde a noção do tempo e aí a coisa produz. E essa é uma noção de felicidade, porque está presente no aqui e agora. Você está no tempo presente. E aí você tem um presente de volta de estar no tempo presente. Né? Isso é incrível. Então não tem ansiedade, não tem medo, não tem nada. Aí você fala, mas eu não posso viver assim. Não posso, não tem jeito. Tem, galera, tem, sabe por quê? Você faz assim, ó, pega o relógio, você tem que sair tal hora, põe ele para funcionar, porque a ansiedade vai embora. Por isso que é bom agenda, relógio. Você põe as coisas ali certinho e depois alguém te avisa, o alarme te avisa. A tecnologia está aí para isso, né? Esse é um potencial. Então ela fala um potencial inerente ao ser humano. A gente veio para criar, né? Coisa e tal. Então, assim, a gente tem que agir assim. Por que a gente não está agindo? Por que a gente não está criando? O que acontece? O que eu posso fazer para ser criativo? Então, eu vou até ler algo que eu anotei que eu achei muito legal, né? Que ela fala assim, ó, a filosofia de vida racionalista e reducionista, estimulada pelo meio cultural de massificação, manipulação e repressão, impedem de criar. Bom, o que eu concordo com ela, em partes sim, em partes não. A gente vive hoje uma época em que as pessoas não admitem nenhum limite, né? Então, isso que ela traz pode dar a ideia de que não há limites, né? Pai e mãe não pode dar educação para os filhos, ninguém pode dizer nada, não existe. E eu sou contra, eu acho que sim, a gente tem que ter limite. E até porque ela fala, eu não estou dizendo que ela tá falando o que eu estou pensando, não. Eu só estou pensando que o recado dela, talvez a gente tenha que ter cuidado para analisar,
pelo momento que a gente está vivendo, né? Mas tem um outro lado que eu concordo em gênero, número e grau. Isso sou eu pensando, tá? É o pensamento dela, o seu, depois que você lê o livro também, ou pensar nessa frase aqui, nessa construção. Então vocês também vão fazer a avaliação, o julgamento de vocês. Mas eu concordo com a avaliação e com a redução. Por exemplo, quando nos é vendida a ideia de felicidade, se você precisa casar para ser feliz, você precisa ter um carro, você precisa ter um carro X, você precisa ter a idade Y, você precisa ter filhos, se você casou, se você não casou, você... então vai indo, você precisa se formar na universidade tal, você ser sócio, hoje nem tem essa coisa de clube, até tem, mas você precisa viajar para esse país, você precisa ter roupa de não sei o quê. A gente até está tendo um revival, né? A gente até está tendo uma conscientização muito grande, né? Que as pessoas estão começando a se ligar que a importância não é tanto que vem de fora, mas tem muitas pessoas que ainda não essa importância. É lógico que é bom ter coisas boas, eu gosto de coisas que duram, que tem qualidade, né? E muitas vezes você esbarra na marca daquilo que vai ter qualidade. Mas a questão é ter alguma coisa porque aquilo é um nome, porque é uma marca. Então, de repente, você tem a marca porque aquilo é bom e porque você conseguiu comprar. Mas você não pode deixar de viver ou achar que a vida só é boa quando você tem aquelas coisas. E massificação é acreditar, né, que a felicidade só existe naquilo que te vendem. O seu modelo pode ser outro, né? E aí, prosseguindo também, será que para ser feliz eu preciso seguir o que o mundo diz? Será que o tipo de trabalho que as pessoas dizem que é o mais interessante, o mais legal, é o tipo de trabalho que eu vou ter, né? Então você começa a pensar em várias coisas. E também no dia a dia, não é só coisas a longo prazo ou forma de viver. Essa forma de viver também vai no cotidiano. Então que a gente está sendo bombardeado por informações e até as nossas emoções estão sendo controladas, estimuladas, exacerbadas de acordo com aquele conteúdo televisivo que dá ibope. Então é um perigo que a gente se deixe alimentar, se alimente de bobeira, porque a gente está recebendo toda uma informação que não filtrou antes. Mas assim, como assim não filtrou antes? É porque a gente está cansado e até faz parte, até entendo, né? Eu hoje assisto muito pouco televisão, mas foi muito difícil acabar com esse vício, porque... E ainda tem os filmes que eu gosto, mas eu sou mais cautelosa, mais criteriosa. E se você não for, tudo bem, cada um faz aquilo que lhe convém, né? Mas a questão eu pensava que eu perdia muito tempo assistindo novela, por exemplo. Eu pensava que as notícias tal qual elas estavam chegando para mim, elas vinham cheias de sangue, né? Porque uma coisa é eu saber de uma desgraça e ficar triste com isso e erguer minhas mãos para os céus e me concentrar aqui dentro e pedir luz, né, para aquelas pessoas ou para o mundo ou para mim mesma. E a outra coisa é eu ser bombardeado o tempo todo e minar a minha vontade de fazer as coisas boas, porque eu estou focada nas coisas ruins, porque coisas ruins dão ibope e elas são o tempo todo a gente é bombardeado com coisas ruins. O quanto isso é justo? O quanto a gente está se deixando alimentar? E tem a coisa também, que a alimentação, né, gente, não é só o que a gente come, a alimentação é o que a gente recebe. E tem a coisa também da gente entrar no estado hipnótico, porque você tem a tua razão que está ali vigilante, né? Porque Cristo falou, né, orar e vigiar, então acho que é super importante. E você tem que vigiar tudo, todas as coisas, ficar de sentinela mesmo. E aí, se você fica como chuchuzando na frente da TV, ou até na frente do YouTube, quando você está vendo alguma coisa de alegre, que não é exatamente aquilo que você quer, que você gosta, que você tem sintonia, e aí aquilo está vindo para você, depois de uns 50, não sei, dá menos de um minuto, gente, 50 e poucos segundos, você entra, passa direto pro teu inconsciente. Então, muitas coisas que você acha que você não ia fazer, não ia concordar, não ia pensar daquele jeito, quando você menos espera, de tanto você ser bombardeado, você está fazendo, você está pensando igual. Ou então você está pensando, será que não é legal? Né? Então, não estou dizendo você, estou dizendo você e eu, todo mundo, né? Maneira de falar. Mas voltando aqui então, porque eu achei bem importante a gente falar um pouquinho mais sobre isso, quando ela fala na questão da massificação, e eu concordo com ela, nessa parte, nesse ponto eu concordo, que a gente está sendo massificado, e então os gostos, as preferências que a gente gosta, que a gente faz, e é tanta informação e é tanta coisa o tempo todo, que não sobra tempo. Se a gente tem que estar com a família, depois você tem que trabalhar, e estar com a família devia ser uma coisa prazerosa, mas é porque tem que, e é tanta hora, é tanta regra, é tanta coisa, e num mundo cada vez mais competitivo, que quando você está de bobeira, você está cansada, e você quer chuchuzar na frente da TV, você quer ver um futebol se você gostar de futebol, ou uma novela se você gostar de novela, você não precisa pensar.
E esse é que mora o mal, você não consegue ser criativo, você não consegue desenvolver o teu potencial, você fica cada vez mais infeliz numa coisa assim autodestrutiva e no pensamento que não te traz coisas boas. Mas vamos então continuar, dar continuidade aqui, porque eu concordo, foi isso, tá? Com coisa que ela disse. Então tá, então agora vamos falar sobre o processo em si, essa parte é bem legal, tá? Aí ela vai falar assim, ó, o que vem primeiro no processo criativo é a intenção. E como que essa intenção ela é moldada? Essa intenção ela nasce de duas coisas, porque lembre-se que a gente cria, tanto a gente tem influências do meio cultural, quanto da nossa individualidade. Então é a combinação dessas duas coisas que vai entrar no processo criativo. Essa intenção que a gente tem, ela seria um resultado de compromissos externos e internos. Compromissos externos porque a gente vive numa sociedade. Então, os compromissos externos, por exemplo, eu me comprometi a fazer uma exposição para agosto. Eu já comecei a pensar no fim do ano. Por quê? Porque eu preciso estar com as obras prontas para poder fazer essa exposição que as pessoas estão esperando de mim. E o meu compromisso interno? O meu compromisso interno são as coisas que eu acho muito importantes que sejam abordadas. São as minhas emoções, são os meus valores, é tudo que está aqui dentro, tá? E aí, o que entra nisso? Então, esse filtro, essa coisa que entra nas intenções, nas escolhas dos quadros que eu vou fazer, por exemplo, vai se utilizar qual o material que eu tenho lá dentro? Eu tenho as minhas memórias, eu tenho as minhas vivências, né? Então, tudo isso anda junto com as minhas intenções. E aí você fala assim, bom, mas como é que se estrutura a nossa mente? A nossa mente, ela se estrutura de forma associativa, tá? Um livro incrível também do Deepak Chopra, que chama Super Cérebro, eu super recomendo que vocês leiam. E aí ele fala sobre a plasticidade neural, né? Sobre essa coisa de a nossa memória, e a Feiga, ela diz que a nossa memória, ela é não factual, é uma memória viva, é uma memória que está em constante reconstrução, reformulação, que é o que ele diz com outras palavras, e até essas não são as palavras da Feiga, mas a construção dela é muito mais próxima do que eu disse agora, porque minha leitura é recente, né? No livro dela, recente, eu já li antes, por isso que eu reli, mas recente para fazer esse vídeo, esse trabalho. E, bom, enfim, e daí o que acontece, então, é que nós temos esse arcabouço de memórias, a gente mergulha, dá um salto ali nas memórias, e aí a gente vai escolher um tema. Então eu estou dando um exemplo, tá, de um trabalho artístico que eu vou fazer para ficar mais fácil. Sempre que a gente coloca um exemplo, eu acho que isso vem aclarar o que pode ser, se bem que a gente delimita, mas delimitação também é importante, vocês vão ver. Então tá, então eu dei um salto ali nas memórias, nas minhas memórias. Imagina que eu tô com um submarino e eu tô dentro ali, eu não vou entrar no meu não, vou entrar em outro. Vou entrar no cérebro de outra pessoa, vou entrar junto onde tem os neurônios e tô no submarino maluco, louco, que ele vai dar um mergulho ali. E aí ele tá vendo os neurônios e aquela rede que tem toda a eletricidade, né? Que liga um neurônio com o outro, faz as sinapses. E ali tá toda a minha memória, né? A memória de outra pessoa no caso. E tem cada fato, né? Então tem essa ligação, né? Ela não é aleatória, ela tem uma lógica. A lógica se funda nas ideias e nas emoções. Então é por associação que todo esse armazenamento das nossas memórias é feito. E a coisa mais interessante é que conforme a gente vive outras coisas, a gente vai ter então uma outra situação que vai lembrar de uma passada. Então a gente vai acessar aquela memória antiga, aquela situação nova que a gente viveu. Como a gente teve uma experiência diferente e a gente começou a entender diferente, a gente reclassifica e muda até de lugar aquela outra memória. Reclassificou. Olha que coisa doida, então é vivo, a memória é viva. Doido, né? Muito doido, muito legal. Então eu vi tudo isso com o submarino louco, tá? Em volta. Gente, qual é o nível de influência da nossa cultura para a nossa vida? Por pressuposto, a gente pode pensar, é muito grande, porque a gente vive inserido, mas aonde que eu vejo? Quais são as coisas que fazem com que eu tenha uma ideia real do nível dessa influência? A língua é a primeira. Por quê? Nós pensamos, olha que legal, vocês são aquelas pessoas que ficam falando sozinhos, sabe quando tá no banheiro, tomando banho e começa, pois é, mas eu vou criar tal coisa, ou então vou falar com uma pessoa, né, mas sei lá, ai, lembrei de chocolate agora, puxa, que coisa,
você teve uma emoção boa, né? Lembrei de chocolate. Ai, meu Deus, mas a última vez que eu comi chocolate, eu tava viajando, eu tava onde? Ai, tava em Gramado, que coisa linda. Vocês viram como que é concatenado? Desses exemplos, não são coisas, memórias minhas, tá? Faz muito tempo que eu fui pra Gramado, então de alguma forma veio, né? Talvez Gramado me lembrou chocolate, então até foi alguma coisa minha. Mas vocês viram uma emoção, né, com um fato que liga no outro, então é assim que existe o armazenamento. Então esse exemplo que eu estava dando no banheiro é assim, a gente pensa por palavras, olha que louco. O que a gente pensa, que a gente vive, existe um grau de abstração grande, mas as palavras entram muito nisso. E aí, qual a correlação entre as palavras e a cultura que a gente está inserido? Total, por quê? Porque, olha só, uma palavra, o significado que ela tem, vem da vivência de muitas pessoas para preencher esse significado. Além disso, quando a gente vive, obviamente, a gente ressignifica essas palavras, porque a língua também é uma coisa viva. Mas quando a gente está ressignificando, não sou eu em apartado que ressignifico. É um conjunto de pessoas, eu junto com outras pessoas, utilizando aquela palavra no mesmo contexto, né, em situações similares, e que daí aquele significado novo que assumiu a palavra, dentre os outros que já tinha, vai para o dicionário. Então, toda aquela carga de vivência das pessoas vai impregnar as palavras. Elas surgiram de algum lugar, surgiu do uso de muitas pessoas que conviviam no mesmo ambiente. Olha que coisa louca e linda. A gente está pensando num aquário, mais ou menos. Por quê? Porque o nosso entendimento, ele é mais ou menos planificado, ainda que tenha pessoas que desenvolveram mais inteligência do que outros, tem pessoas que possam acessar um nível de inteligência maior além daquele que não vamos chegar aí, né? Mas uma consciência maior, mais elevada, que não está tão adstrita à nossa humanidade. Mas a humanidade, ela pensa, né? E eu faço parte disso, nós pensamos, então, planificado, que fica mais ou menos tipo, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas é uma média aqui. Então a gente está pensando dentro de conceitos que a gente encontrou como raça, né? Num determinado nível, num determinado lugar. As nossas aspirações podem ser um pouco diferentes, mas partem desses princípios, esse é o início de tudo, que é a cultura. Mesmo que a linguagem seja muito importante para a nossa forma de pensar e de ver o mundo, e por isso tem influência cultural muito grande também, tem outras formas de linguagem loucas que fazem o nosso pensamento. A música, olha que lindo! Imagina Beethoven, galera, imagina como é que ele pensava. Imagina que coisa! A pessoa não pode ouvir, né? Fica surda, mas ela ainda ouve melodias de uma outra forma, que vem de uma outra dimensão. Ou seja, ela está amplamente aberta, o hemisfério direito está sendo amplamente utilizado, esquerdo e direito usados ao mesmo tempo, e o direito muito desenvolvido, capaz de captar o que vem de outras esferas e fazer coisas lindas e deixar coisas magníficas aqui pra gente, né? Então pensa que eu não, infelizmente, eu teve uma época que eu fiquei fascinada, acho que tudo que é bom fascina a gente, por música, e comecei a estudar um pouquinho, desde criança estudava, mas pouco, não foi o que eu tinha mais aptidão, né? Eu nunca soube, por exemplo, como afinar, eu tocava violão quando eu era criança, adolescente, mas eu não tinha aquele ouvido para afinar o violão. Então eu poderia desenvolver, demoraria muito mais tempo, mas eu não tinha essa aptidão, meu interesse era mais ou menos. Teve uma época que eu comecei a ouvir melhor as músicas, as notas, entender o que era mais grave e agudo. Então é como se eu estivesse me apaixonando por algo que eu estava vendo a primeira vez. Tem gente que já tem uma facilidade incrível, mas lógico, para tudo você precisa trabalhar. É assim que a gente funciona.